Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu vou gravar a nossa aula, porque devido tem muitos alunos que estão com problema com questão de conexão de internet, e aí eu vou gravar a aula e vou disponibilizar lá na nossa plataforma, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o quê? A nossa aula de modelagem de sistema, beleza? E a gente vai falar um pouco sobre as visões da UML, certo? Então eu vou começar aqui, beleza? Então olha lá. Para a gente desenvolver desenvolver um sistema pessoal complexo, é uma coisa que assim não é muito fácil, beleza? O ideal, pessoal, seria o quê? Que o sistema inteiro pudesse ser descrito num único gráfico e que este representasse por completo as reais intenções do sistema sem ambiguidades, sendo facilmente interpretável. Só que infelizmente isso não é possível. Um único gráfico é incapaz de capturar todas as informações necessárias para descrever um sistema. Então hoje, pessoal, para a gente fazer para a gente desenvolver um sistema, não é muito fácil. Seria fácil se a gente conseguisse colocar no papel tudo que a gente quisesse fazer, a gente colocasse no papel e fosse fácil para quê? Para ser representado, né? Porque tudo que a gente coloca num papel que a gente quer representar, geralmente o outro não consegue compreender o que a gente quer. Então, a UML ela mostra algumas visões, alguns diagramas que melhoram a compreensão das informações, tanto que o cliente necessita, quanto que o programador entende, tá? O programador, o criador do software, tá? Então, Ó, um sistema é composto por diversos aspectos, ó, funcional e não funcional. Então, o funcional é o quê? É que a estrutura é estática e suas interações dinâmicas. O não funcional são requisitos de tempo, confiabilidade, desenvolvimento e os aspectos o quê? Organizacionais. Então, a organização do trabalho, a mapeação dos módulos de código. Então, o sistema ele é composto por esses três itens: funcional, não funcional e aspectos organizacionais. Beleza, pessoal? Olha lá. Cada visão é descrita por um número de diagramas que contém informações que dão ênfase aos aspectos particulares do sistema. Olha lá. Existem alguns casos de uma certa sobreposição entre os diagramas, o que significa que deste pode fazer parte de mais de uma visão. Os diagramas que compõem as visões contêm os modelos e elementos do sistema. As visões que compõem um sistema são. Então, a UML ela apresenta o quê? Ela apresenta um número de diagramas que contém informações, que dá o quê? Que dá ênfase aos aspectos particulares do sistema. Então, essas visões, elas compõem um sistema, tá? Que elas são quais? Que elas são esses cinco aqui, ó: visão de componentes, visão lógica, visão use case, visão de organização e a visão de concorrência. Então, a UML ela apresenta essas cinco visões de como que vai funcionar. Ela faz o quê? Ela mostra mais detalhadamente como que vai funcionar os aspectos das informações. Elas dão ênfase ao quê? Aos aspectos particulares do sistema. Então, ela existe o quê? 5 visões, beleza? Olha lá. Então, ó, a visão use case, ela faz o quê? Ela descreve a funcionalidade do sistema desempenhada pelos atores externos do sistema. Então, o use case, ela mostra o quê? Ela descreve a funcionalidade do sistema que os usuários vão desenvolver, os atores externos vão desenvolver no sistema. Então, quem seriam esses usuários externos, pessoal? Ou quem seriam esses atores externos? Seriam os usuários, beleza? A visão use case ela é central, já que seu conteúdo é base do desenvolvimento das outras visões do sistema. Então, a visão use case, pessoal, ela mostra o quê? Ela mostra uma visão mais ampla, uma visão mais macro de como que vai funcionar o quê? O sistema, tá?
Então ele fala que a use case é uma visão o quê? Central. Ele dá uma visão mais panorâmica de como que vai ser a divisão para ter base para o desenvolvimento das outras visões do sistema lá. A visão ela é montada como? Sobre diagramas de use case e eventualmente diagramas de atividade. Então a visão use case ela faz o quê? Uma visão mais ampla do sistema, beleza? Olha lá, visão lógica. Descreve como a funcionalidade do sistema será implementada. É feita principalmente pelos analistas e desenvolvedores. Então a visão lógica, o que ela faz, pessoal? Ela mostra como que vai ser implementado o sistema. Geralmente quem faz essa visão lógica são o quê? São os analistas e os desenvolvedores. Olha lá. Em contraste com a visão use case, a visão lógica observa e estuda o sistema internamente. Então, a visão da use case, ela olha com o quê? Ela olha uma visão mais macro e mostrando uma visão do quê? Dos usuários, de como que vão utilizar o quê? O sistema, os usuários, os atores externos, certo? A visão lógica, ela já tem uma visão como que vai funcionar dentro do sistema. Então, geralmente, quem utiliza essa visão lógica são o quê? São os analistas e os desenvolvedores do software, beleza? Olha lá, ela descreve e especifica estruturas estáticas do sistema, como classes, objetos e relacionamentos, que a gente vai ver mais para frente, beleza? E as colaborações dinâmicas quando os objetos enviarem mensagens um para os outros para realizar as funções do sistema. Então, essa visão mais lógica, pessoal, o próprio nome já fala, é uma visão lógica de como que vai funcionar o sistema internamente. Então, ela é muito utilizada para quem vai criar o software. Então, os criadores do software são quem? São os analistas, são os desenvolvedores. Então, eles têm essa visão o quê? Lógica do sistema, de como vai ser esses relacionamentos entre o quê? Essas classes, objetos, beleza? Aí tem a visão de componentes, ó. É uma descrição da implementação dos módulos e suas dependências. É principalmente executado por desenvolvedores e consiste nos componentes dos diagramas. Então, a visão dos componentes, ela parece um pouco com a visão lógica. Então, o que ela faz? Ela faz a descrição da implementação dos módulos e suas dependências. O que seriam esses módulos e suas dependências, pessoal? Seriam o quê? Seriam os objetos, as classes que ficam dentro do sistema, como se fosse o mapa do sistema. Então, os componentes, a visão de componentes, ele vê o quê? Ele mostra a descrição dessas classes. Falando assim, fica meio vago porque a gente não tem uma visualização de como funciona, mas mais para frente a gente vai ver também, beleza? Então, vamos lá. A visão de concorrência, ó, trata a visão do sistema em processos e processadores. Este aspecto é o que? É uma propriedade não funcional do sistema, permite uma melhor utilização do ambiente onde o sistema se encontrará. Se o mesmo possui execuções paralelas e se existe dentro do sistema de gerenciamento de eventos assíncronos. Então, a visão de concorrência, pessoal, é o quê? É uma divisão do sistema em processos. Então, dentro do sistema, eles são divididos em quê? Em processos e em processadores. Então, como que eu divido o sistema em processos? Então, dentro do sistema, quando a gente vai fazer uma criação, a gente vai fazendo o quê? O sistema em quê? Em partes. A gente divide um pedaço, faz um pouco do sistema, aí passa para outra fase. Faz um pouco, passa para outra fase. Essas fases são o quê? São os processos. Então, a visão de concorrência, ele faz o quê? Ele visualiza cada um desses processos. Ele divide em processos e faz esse detalhamento desse processo. Então, por exemplo, para a gente, um dia fazer uma página de internet, a primeira coisa a gente faz a primeira página, por exemplo, né? A gente faz a página inicial do site. E aí, depois que a gente fizer a página inicial do site, a gente tem que fazer o quê? A gente primeiro faz o layout de todo o início do site, depois a gente faz o quê? A gente começa a fazer os botões do site. Então, os botões do site seriam o próximo passo. Então, seria outro processo.
E aí, dentro de cada botão desse, a gente colocaria início, contatos, a respeito de alguma coisa assim. Então, isso daí, cada parte do site, um exemplo, seria o quê? Um processo. Então, a visão de concorrência, ela divide, por exemplo, o site ou o sistema como um todo em processos. Beleza? Que ele fica mais fácil de quê? De fazer o gerenciamento. Tá? O próximo. Visão da organização. Ó, finalmente, a visão de organização mostra a organização física do sistema, dos computadores, dos periféricos e como eles se conectam entre si. Essa visão será executada pelos desenvolvedores, integradores e testadores e será representada pelos diagramas de execução. Então, pessoal, a visão de organização é o quê? É como que vai ser, como que vai funcionar esse sistema, por exemplo, numa organização. Então, por exemplo, eu preciso saber o que o sistema vai necessitar. O sistema necessita de servidores? O sistema precisa de algum computador que tenha alguma ferramenta que precise utilizar para rodar esse sistema? Ele mostra o mapa de o que vai ser necessário fisicamente para esse sistema executar. Beleza? Então, eu preciso de uma unidade de backup no meu servidor, eu preciso de um servidor de execução, um servidor de web, preciso de um servidor de arquivo, preciso de um servidor de impressão. Então, tudo isso é o que? A visão da organização. Então, a gente cria um mapa, um diagrama, né? Tipo um mapa mesmo, de como que vai ser, como que vai funcionar esse sistema ou esse software na organização. Então, essa visão de organização, ele mostra como que vai funcionar o que? A empresa ou a organização mesmo, né? Como que vai funcionar a organização fisicamente, como que vai utilizar o que? O software, tá? O software ou qualquer coisa que a gente esteja criando, tanto software, quanto processos, quanto qualquer outra coisa. Beleza? Próximo. Aí aqui, pessoal, a gente vai mostrar rapidamente quais são o quê? Quais são os diagramas de UML, beleza? Então a gente vai passar aqui, ó, por exemplo, diagrama de casos de uso, ó, representa um conjunto de comportamentos de alto nível que o sistema deve executar para determinado ator. É o diagrama mais importante e não há necessidade de grandes detalhamentos. Então, pessoal, o diagrama de casos de uso é o quê? É o mais utilizado. É o que todo sistema que a gente vai fazer, todo software que vai fazer, toda modelagem de sistema, a gente tem o quê? O diagrama de casos de uso. Então, ele faz o quê? Ele vai detalhar como que vai ser executado o papel do quê? De determinado ator. O ator é quem, pessoal? O ator pode ser o usuário. Geralmente é o usuário. Então, por exemplo, na criação, por exemplo, de um site, eu preciso saber do ator. O ator seria quem? O usuário. Quais são os passos que o usuário vai fazer para determinado tipo de coisa no quê? Nesse site. Então, o usuário vai lá em cadastrar, o usuário vai lá imprimir, o usuário vai fazer cadastro, o usuário vai cadastrar nome, cadastrar CPF, cadastrar endereço, cadastrar telefone, cadastrar e-mail. Então, tudo isso é feito aonde? No diagrama de casos de uso, ó lá, ó. Então, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu colocar aqui a lupa. Vamos ver se fica ruim aqui. Acho que melhor, ó. Se vocês olharem aqui o caso de uso, ó, o cliente, ó, o usuário, ó, ele consulta cliente, ele cadastra fornecedor. Isso, por exemplo, num software de vendas, por exemplo, dentro de uma empresa. Então, ele vai lá, ó, consulta cliente, consulta fornecedor, cadastra fornecedor, lá, consulta venda, cadastra venda. E de cadastro de venda eu posso associar cliente, associar produto, ó lá, cadastrar produto, associar fornecedor, consultar produto. Então, o caso de uso, se vocês perceberem, ele é tipo um gráfico, um diagrama que mostra como que vai ser o fluxo do que o ator vai fazer, o ator, o usuário. Beleza?
Então vamos lá. Diagrama de classe, ó, representa uma coleção de classes e seus interrelacionamentos. Olha lá. Então, se vocês olharem aqui, ó, cada caixinha dessa daqui é o quê? São relacionamentos de quê? De classes, de classes. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês perceberem aqui, ó, dentro da classe fornecedor, aqui existem o quê? Vários itens que fazem o cadastro desse fornecedor. Então, o fornecedor vai ter um código, o fornecedor vai ter um nome, o fornecedor vai ter um endereço, o fornecedor vai ter um bairro, uma cidade, uma UF, um CEP, um telefone. E aqui ele pode também fazer um cadastro e ele pode editar o cadastro. E aqui, ó, o fornecedor, ele vai fazer o quê? Ele vai estar ligado no quê? Nos produtos. Então, ó, o código do produto, o fornecedor, que ó lá, o fornecedor tem um código que é ligado aqui, tem o nome do produto, o valor do produto, ó lá, o estoque. Aí aqui embaixo dá para cadastrar, ó. Aí, por exemplo, dá para fazer o quê? A venda desse produto. Aí essa venda desse produto, ele vincula o quê? O código da venda, o código de venda, o código do produto, o código do produto aqui de novo, e esse código é o código do produto. E aqui ele consegue, ó, cadastrar, consultar. Então, se vocês perceberem, ó, ele tem essa ligação entre todas essas classes, ó, o cliente ele tem o código do cliente, o nome do cliente, o endereço, o bairro, todos os dados do cliente. E aqui tem cadastrar e editar. Então aqui, por exemplo, ó, numa venda, você vai pegar aqui o código do cliente, a data da venda. Então todos eram ligados aonde? É um ligado no outro. Ó. E isso daqui é o quê? É um diagrama de quê? De classe. É um exemplo de diagrama de classe. Beleza? Outra aqui, ó. Ó, diagrama de objetos. Representa um retrato em tempo de execução dos objetos do software ou em seus interrelacionamentos. Então, ele representa o quê? Um retrato em tempo de execução dos objetos. Então, olha lá. Tá vendo aqui que existe aqui, ó, o cliente chamado Pablo? Então, ó, nome Pablo, idade 20, CPF tal. Aí aqui, ó, ele faz o quê? Ele tem uma ligação que é o quê? Um contrato de aluguel que tem um código. Aí o número do contrato que é o código, ó lá. E aí tem um veículo tal, ó, BMW. Aí tem um contrato, outro contrato de aluguel, ó. E tem um número desse contrato e tem outro veículo Audi V8. Então, o diagrama de objeto, ele faz o quê? Ele faz essa interligação também dessas classes. Ó lá. Só que ele é outro tipo de diagrama, tá? Então, temos o diagrama de classe, esse é o diagrama de objetos, beleza? Esse aí a gente vai ver o de colaboração lá. Representa uma coleção de objetos que trabalham em conjunto para atender algum comportamento do sistema lá. Então ele mostra como que vai fazer o comportamento, como que vai ser o comportamento do sistema lá. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, vocês veem, ó, controle. Aí trabalho, frota, frontal, trabalhos, ó. Então, se vocês olharem aqui, ó, cada setinha dessa tem uma coisa, ó. Então, ó, cria. Aí, ele vai aqui, ó, 2 mostra. Aí, salva. Aí, depois, 2.2 mostra. Aí, 3, ó, remove. Aí, esse daqui também, ó, pode ser 2.1 aqui, ó, página. Ó lá. Aí, aqui, modifica. Aí, aqui, ó, em cria, a gente pode ir aqui, ó, em frontal página. Aí aqui, ó, em nova página, ó lá, trabalho, curso, página. Então, o de colaboração, ele mostra como que vai ser os relacionamentos entre o quê? Entre os objetos. Beleza? Ó lá. Diagrama de sequência, ó, representa uma perspectiva orientada por tempo da colaboração dos objetos. Ó lá. Então, ó, diagrama de sequência, ele mostra o quê? Ele mostra como que vai ser relacionado a tempo. Então, vocês estão vendo que tem as barrinhas aqui, ó. Então, ó, controlador de sessões, servidor de sessões, sessão. Aí ele mostra aqui, ó, tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, obter sessões, lista de sessões, ó lá.
Tudo isso daqui também é no diagrama de sequência, ó. Ó lá. E aí eles têm os níveis, ó. Tem esse nível que é mais baixo, esse daqui já é um pouco que demora mais tempo, esse daqui já é mais tempo, beleza? Então aqui mostra isso, ó, diagrama de sequência, beleza? Ó, diagrama de atividade, ó, representa o fluxo de tarefas que podem ser executadas pelo sistema ou por um ator. Ó lá, ele mostra o fluxo de tarefas, ó lá. Então, ó, ele começa aqui, ó, diagrama de atividade, cadastro de pedido. Então ele consulta o pedido, ó, aí ele vai, ó, se sim, edita a lista de pedidos, se não, cadastra nova lista de pedidos. Aí ele vai, ó, ele vai tipo fazendo as perguntas sim ou não e vai fazendo o fluxo. Ó lá. Ó, pedido desejado encontrado? Se sim, vai para um lado, se não, vai para o outro. Aí ele fez aqui, ó, aí vai para o próximo, ó. Consulta de lista de produto. Aí se não, ó, produto desejado encontrado? Se não, ele cadastra novo pedido. Se sim, ele continua o fluxo, ó lá, adiciona o produto a uma lista de pedidos. Aí de novo, inclui um novo item da lista? Se sim, ele volta. Se não, ele confirma a alteração. Então, aqui no diagrama de atividades, ele mostra o que? O fluxo de como que vai ser o caminho das informações. Então, geralmente, ele pega, coloca uma pergunta embaixo, por exemplo, e se pergunta sim ou não. Se for sim, ele faz um determinado passo. Se ele faz não, outro determinado passo. Então, esse é o que? É um diagrama de atividades. Diagrama de estados, ó. Representa um conjunto de estados que um objeto pode estar e os gatilhos que estimulam a transição do objeto de um estado para outro. Então, olha lá. Então, aqui ele tem o que? Ele tem os estados dos objetos e aqui tem o que? Os gatilhos, o que eles vão fazer, ó. Então, ó. Então, por exemplo, ó, estado inicial, aí começa. Aí ele pode ir, ou vai aqui para baixo, ou ele volta. Ou ele pode ir para cá, ó, pressione a tecla, ó, que aí mostra o tab e o display e a tecla display, por exemplo, para atividade. Aí desce. Aqui ele mostra os gatilhos, o que pode se fazer. Ó. Então, ó, aperta, pressione a tecla Shift para fazer tal coisa. Então, esse diagrama de estados, ele faz o quê? Cada fluxo que ele faz, ele mostra dependendo de qual o gatilho, qual é o botão que você aperta, alguma coisa que faça ele mover. Tá? Então, esse é o diagrama de estado. Diagramas de componentes. Representam a coleção de componentes de software e seus interrelacionamentos. Olha lá. Aqui ele mostra o quê? Uma coleção de softwares. Olha lá. Então, ó, interface cliente HTML é como se fosse a questão de uma página de internet. Então, ó, interface de cliente.html. Aí, interface estática HTML. Aí vai para lá. Aí tem, por exemplo, ele começa, por exemplo, aqui de baixo, ó, cliente Java. Aí sobe. Interface, exibir hora, acho que exibir hora. Aí vai aqui para a direita, ó. Se vai para a direita, ó, monta o applet, se não, ele vai lá para a interface do cliente. Aí esses diagramas de componentes é como se fosse tipo uma criação de página, criação de páginas, que ele faz esse fluxo. Ó lá. Então, ó, servidor Java, aí cliente Java. Ó lá. Transmissor do Java, aí vai também aqui para o cliente Java. Aí interface, exibir, deve ser exibir página, por exemplo. Aí, ó, ele monta a applet. Aí, beleza. Aí sobe de novo a interface do cliente. Aí vai aqui para a interface dinâmica, que aí ele pode vir aqui, ó, gerente de busca.java. Então, todos esses daqui são o quê? São fluxos. Beleza? Ó o outro. Diagrama de pacotes. Representam a coleção de outros elementos de modelagem de diagramas. Ó lá. Diagramas de pacotes, ó. Então, ó, gerenciamento de usuários, ó. Então, esse gerenciamento de usuários, cadastro, locação, financeiro, relatórios e consultas, eles
são uma coleção de quê? De elementos de modelagens desse diagrama. Então, ó, esse objeto aqui, esse diagrama aqui, ele representa o quê? Todos esses 5 aqui. Então, esse diagrama de pacotes, esses 5 diagramas aqui, ó, essas 5 funções, eles são representados somente nesse, beleza? Só que aí eles são mostrados, eles são divididos nessas funções aqui. Então, o gerenciamento de usuários, ele pode ser fazer o quê? O cadastro, a alocação, o financeiro, relatórios e a consulta. Beleza? Então, pessoal, esse daqui é basicamente o que? São os diagramas da UML. Nas próximas aulas a gente vai fazer o que? A gente vai pegar uns mais importantes aqui e a gente vai tentar destrinchar os mais importantes. Por exemplo, o diagrama de casos de uso, o diagrama de atividades. Esses daqui a gente consegue visualizar melhor como é o funcionamento desses diagramas. Beleza? Então, acho que espero ter ajudado a nossa aula, beleza? Espero ter ajudado os alunos com essa aula de hoje. E aí essa aula eu vou postar lá no Moodle, beleza? Então é isso. Então a gente para por aqui, a gente encerra. E aí depois a gente se vê na próxima aula, beleza? Então é isso. Valeu!